pessoas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Muito obrigada por vocês clicarem nesse vídeo, estarem aqui comigo. Se inscrevam no canal, porque mais de 50% das pessoas que assistem os vídeos aqui regularmente não são inscritos. Então fica mais fácil se você se inscrever e clicar aí nesse sininho, na sineta. Você vai receber notificação toda vez que tiver vídeos novos aqui no canal. E se você achar que esse vídeo merece, não esqueça de deixar o like. Parece uma coisa boba, mas é muito importante para o engajamento do vídeo. Essa é a segunda parte do especial MTV. Então, se você não viu a primeira parte, eu te aconselho, eu vou deixar aqui nos cards, eu aconselho você ir até lá, assistir a primeira parte e depois voltar para cá para nossa continuação. Vamos lá? Bom, na primeira parte do vídeo eu contei o que aconteceu, como foram os assassinatos e toda a história da família Defeu. Hoje nós vamos falar, no caso eu falo nós porque o Cris está sempre aqui me assessorando. Nós vamos falar da família Lutz, que adquiriu a casa, a casa de MTV, um ano depois dos assassinatos ocorridos nela. Primeiramente, eles pagaram um valor menor do que o valor de mercado. E é uma casa bem grande, como vocês podem observar aí, com 3 andares, sendo que o último é uma espécie de sótão ou um mezanino, e ela possuía essa característica, esse um quarto de lua aí no sótão que dá todo o charme, Foi como, acho que a característica que mais marcou o público. A casa então é muito conhecida, Foi muito conhecida por esses um quarto de luas que hoje não existem mais, e eu vou explicar o porquê para vocês. Vale lembrar que os Lutz escreveram um livro. Eles compraram a casa e permaneceram apenas 4 semanas nela, dizendo que eles não suportaram tudo o que acontecia, todas as coisas sobrenaturais, todas as interferências demoníacas que aconteciam na casa. Então eles se mudaram, deixaram suas coisas para trás e contaram toda a história do que foi vivido nessas 4 semanas para um autor chamado Anson, que escreveu um livro em 77 que virou filme logo em 79. Vamos lembrar que essa coisa da possessão demoníaca estava muito presente no imaginário do povo, porque o Exorcista tinha sido lançado em 1973 e foi um best-seller, é até hoje, assim como o livro Horror em MTV. Então guardem essa informação. Mas Carlinha, o que acontecia na casa? Bom, além de escutarem barulhos, sussurros, que eles diziam ser sussurros demoníacos, lembrando que o Butch, conforme eu contei no vídeo anterior, ele disse,
durante o seu julgamento, que vozes pediram para que ele assassinasse os pais e os irmãos. Então, pegando esse gancho, eles diziam que escutavam esse tipo de sussurro, que certa vez a porta foi arrancada, inclusive as dobradiças, de dentro para fora. As janelas abriam e fechavam, a porta dos armários trancavam do nada. No momento, eles estavam assim tão assustados com tudo que eles chamaram o padre, que foi até lá, e teoricamente esse padre acabou fugindo do local e adoecendo. Quem assistiu o filme Horror em MTV, nós tivemos um que foi lançado em 79 e depois um remake em 2005. Eu acho que deve lembrar daquela cena do padre que é atacado por insetos, por moscas, com bolhas nas mãos e depois ele fica até cego. Bom, a pergunta é a seguinte: o que é história real e o que é inventado? Porque olha só, todos os filmes, quase uma dezena, assim como o livro, assim como o pessoal da propaganda, do marketing, do Exorcista colocou ali no livro baseado em fatos reais, o Horror em MTV do Anson foi na mesma pegada, baseado em fatos reais, assim como todos os filmes que vieram depois. Mas o que é real e o que não é agora que a gente vai começar a destrinchar. Lembrando que muitos especialistas investigaram a casa, colheram testemunhos de pessoas que viveram ali perto. Nós tínhamos relatos de testemunhas oculares e também evidências forenses. Nós não, porque nós não estávamos lá. No caso, quem analisou tudo isso. Olha só. Foi chamado também para analisar a casa vários demonologistas, inclusive os famosos Lorraine e Ed Warren, e disseram que sim, que naquela casa havia uma atividade demoníaca, assim como outros sensitivos e paranormais. Vale lembrar que o espiritismo, com os médiuns que nós conhecemos, o espiritismo kardecista que nós conhecemos aqui no Brasil, ele não foi difundido, ele não pegou nos Estados Unidos. Então lá não existem médios, o que existem são psíquicos paranormais, e é uma profissão, e sensitivos. Todos que estiveram na casa acabaram concordando com o casal Lutz, dizendo que a casa tinha sim uma interferência demoníaca. E agora nós vamos falar dos outros especialistas que estavam lá para saber da verdade. Eu não estou pondo aqui em xeque a capacidade sensitiva desses médiums, mas vocês vão entender aonde eu quero chegar nesse vídeo daqui a pouquinho. Inicialmente, o padre que foi chamado foi entrevistado e ele disse que ele foi até o local na época e o que ele viu na casa? Absolutamente nada. Ele benzeu a casa, ele fez o seu serviço que foi solicitado e depois foi embora. Ele não foi atacado por um enxame de vespas, não eram vespas, eram moscas bem grandonas, assim, uma proporção bíblica. Ele não teve bolhas na mão, ele não ficou cego. Então isso foi uma coisa totalmente inventada e floreada inicialmente pelos Lutz, depois provavelmente foi floreado e aumentado pelo Anson, o autor do livro, e depois floreado e aumentado pelos diretores dos filmes. Eles alegaram também que numa noite em que estava nevando, eles viram do lado de fora da janela um rosto demoníaco com os olhos bem vermelhos. E no dia seguinte foi possível encontrar pegadas ali do lado de fora na janela.
pegadas na neve. Segundo os especialistas, segundo as pesquisas meteorológicas, não houve nevasca, sabe, naquela noite em que eles relatam, não nevou, então seria impossível encontrar essas pegadas do lado de fora. A estrutura da casa também foi bastante investigada e as dobradiças ainda eram originais, intactas. Então caiu por terra também essa história que um fantasma, que um demônio havia arrancado a porta de dentro para fora e a porta havia levado consigo as dobradiças. E teria sido nessa ocasião que o casal teria chamado a polícia, mas a polícia nunca foi ao local, não há registro disso. A polícia nunca foi ao local durante essas 4 semanas que eles viveram por lá. Então as inconsistências vão ficando cada vez maiores e cada vez maiores. Para justificar toda essa interferência demoníaca na casa, eles usam uma história antiga de colonos que haviam morado numa casa que existia antes da casa atual no terreno, colonos que eram satanistas e que eles faziam tortura e também praticavam rituais de sacrifício com os índios locais. Ali, naquela região de Long Island, não há tribos. A tribo mais próxima que você vai encontrar da casa de Amityville fica a 70 milhas e nunca houve outra casa com colonos satanistas naquele terreno antes da casa que nós conhecemos hoje. Então, nós podemos concluir com toda certeza que o horror em Amityville não tem nada de horror, que é tudo absolutamente falso. Desculpa se eu meti o pé aí no castelinho de vocês. E isso foi contado pelo Weber, ou Weber, que inclusive é o advogado do Butch, e ele conta que ele se juntou com os Lutz e, regados a várias garrafas de vinho, eles inventaram todas essas histórias. Os Lutz pretendiam ganhar muito dinheiro com direitos autorais, vindo nessa vibe do Exorcista, e foi isso que aconteceu, que eles ganharam direitos de livro, de filmes, eles ganharam rios de dinheiro. E o Weber, assim que essa história da influência demoníaca ficasse famosa, ele pretendia pedir um novo julgamento ao seu cliente Butch. Então é isso, gente. Agora sim, passou vergonha, né? Não é mesmo? Todos os sensitivos, né, Cris? Todo o pessoal paranormal que foi lá para testar que o demônio estava lá, né? Inclusive Ed, Lorraine e Warren, que são tão famosos. Vocês me perdoam se vocês acreditam neles, mas sinceramente eu não acredito, por tudo que eu já pesquisei e estudei a respeito. E pode ser que os outros que estiveram lá acabaram se sugestionando pelas histórias dos Lutz, acreditando nas histórias dos Lutz, e fizeram uma análise errônea. Mas isso não quer dizer que não teve horror em Amityville. Para vocês terem uma ideia, os proprietários que compraram a casa depois disso, eles nunca tiveram nenhum problema com demônios. O que eles tiveram foi problema com curiosos, com pessoas que queriam entrar na casa, que queriam fotografar, devido a toda a fama que a casa tinha adquirido. Eles não tinham paz. E aquele 1/4 de meia-lua que eu mencionei no início do vídeo, que era tão característico ali da construção da arquitetura, aquilo foi tirado e substituído por janelas normais.
Para vocês terem ideia, eles tiveram que trocar o número da casa e também perde com isso você também, que deu aquele friozinho na barriga e aquela apertada no esfíncter ao ouvir baseado em fatos reais. Quando começa o filme, sinto muito, mas você foi enganado. E perde também, eu acho, a memória das pessoas que realmente sofreram e foram assassinadas lá dentro, tá? Veja a primeira parte do vídeo. E eu acho que isso é um desrespeito, né? Você conseguir dinheiro através do sofrimento de pessoas contando mentiras. Então é isso, esse vídeo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse especial sobre MTV. Um super beijo, não se esqueça de clicar no like, porque isso aqui demandou muita pesquisa. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e eu fui!